você? Seja bem-vindo ao canal Igor Magrinho Oficial. Aqui falo sobre a palavra de Deus, que acredito ser o firme fundamento da verdade. E eu tenho uma palavra hoje para todos aqueles que me assistem. Amém? Lembrando que tudo que eu falo não serve somente para aqueles que estão me assistindo, mas serve para mim também, para o meu crescimento e para o vosso crescimento nas Escrituras. Amém? Eu vou começando lendo o livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Está escrito assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu: Não vos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra foi muito importante, porque ali Jesus estava para ter a ascensão aos céus, depois de ter sido ressuscitado. E os apóstolos o perguntaram se seria agora o tempo em que Jesus restauraria o reino de Israel. Olha a cabeça dos apóstolos. Na mente deles, Jesus ia livrá-los dos romanos. Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Você já ouviu essa palavra antes? Eles estavam achando que era coisas aqui da terra. Mas não, Jesus veio fazer algo muito maior. Era salvar a humanidade dos seus pecados. E esse era o propósito da morte dele e da ressurreição dele. Pagar pelos nossos pecados. E eles, os apóstolos, andando com ele, esses 3 anos, eles não perceberam isso. Eles não perceberam que Jesus tinha vindo para livrá-los da mão do inimigo. E esse inimigo não eram os romanos. Era um inimigo muito pior. Livrá-los da garra de ir para o inferno, para nos dar a salvação. Essa foi o propósito de Jesus Cristo. Por isso que lá no livro de Isaías, 55, versículo 8, diz assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Hoje a gente percebe que no meio cristão, quando você vai para a igreja, que você está ali ouvindo a palavra e que alguém chega e entrega uma palavra de Deus para a tua vida e fala assim: Deus tem grandes planos para a tua vida, Deus tem grandes projetos para a tua vida. A pessoa, nós automaticamente já ligamos pensando que é as coisas aqui da terra. Nós já pensamos assim: não, mas eu vou ser rico então, eu vou ser muito próspero aqui na terra. Cara, a Bíblia fala: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. O maior plano de Deus para nós não é aqui na terra, é nos céus. É salvação, é nos salvar. Jesus disse: a casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estareis. Os planos de Deus para nós é lá, é nos céus. Ah, mas e como é que fica aqui na terra? Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar aqui na terra. Mas prosperidade nem sempre é isso aqui, irmãos. A prosperidade é atribuída de outras formas. Porque nem tudo aquilo que é tesouro é prata e ouro. É ter boa família, é ter uma saúde, é estar feliz e alegre mediante qualquer dificuldade, crendo que Jesus vai nos ajudar, que Deus vai nos apoiar. Paulo descreve que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para o que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Tem muita coisa que a gente não percebe. Jesus disse no sermão: não junteis tesouros na terra, mas junteis tesouros nos céus, onde não a traça não corrói, os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O nosso tesouro maior é Cristo, e é estar buscando Ele, para fortificarmos na presença dEle, estarmos juntos, firmes com Ele. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais distante você fica do mundo. Nós fortificamos nisso, estar com Cristo. Mas muitos de nós não entendemos isso. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu ainda não entendia bem isso.
E olha que eu me converti há quase 20 anos. Então eu começo a ler as escrituras, eu começo a ouvir testemunho de outras pessoas, eu comecei a assimilar e lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, eu comecei a compreender de forma diferente. Eu falei, rapaz, não é bem isso que Deus está dizendo. Porque assim, ó, o nosso maior foco é Ele. Se as coisas da terra influenciam no nosso sentimento, como se diz, você se torna dependente da circunstância. Se eu tô com dinheiro próspero aqui, carro, moto, casa, bem, aí eu tô feliz. Agora, se eu chego a perder as coisas, eu fico desmorecido. Significa que o teu foco principal não foi Deus, foi as coisas da terra. E lá em 2 João 2,15 ele diz, não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências. Mas quem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Não que você não possa ter, não que você não deva ter, mas o foco principal não pode ser isso. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele mais tudo fará. Já ouviu esse versículo? Salmo 37,5. Entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, ele mais tudo fará. A gente preocupa com as coisas de Deus. Eu também estou aprendendo isso. Talvez você, mas eu sou dessa forma e tal, mas e agora como é que eu faço? Confia no Senhor e não te extrapole no teu próprio entendimento. Reconhece Ele nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra serve para mim também. Eu estou compartilhando com vocês porque é baseado naquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou estudando da parte de Deus. E quero compartilhar com vocês isso. Não prego porque acho porque eu entendo, porque eu sei. Eu não sou nada, irmãos. Eu sou pó dessa terra. Salmo 103,14 define quem eu realmente sou. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então eu compartilho com você essa palavra. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Significa que não se preocupe com as outras coisas. É mais ou menos assim, preocupe com as coisas de Deus e Deus preocupará com as suas coisas. Pode ver que Salomão, quando Deus olhou para ele e disse assim, peça-me o que você quiser e eu lhe darei. O que ele pediu? Ele pediu sabedoria. E Deus disse, por você não ter me pedido riquezas e seus inimigos, eu lhe darei riquezas. Por quê? Porque ele se preocupou em fazer o que era justo. Ele se preocupou em ser justo. E Deus se preocupou com as coisas dele. É assim que funciona. Só que muitos de nós é que nem o Sermão da Montanha. Hoje é difícil as pessoas pregarem isso. Por quê? Porque isso não dá público. Falar o que a gente precisa escutar. Isso não vai dar público. Mas falar o que a gente precisa ouvir vai fazer que nem o Sermão da Montanha. Vai sobrar só os 12. E Jesus olhou para eles e disse, não quereis ir vós também? Então Pedro responde, quem? Mas o Senhor que tem a palavra da vida. Amém? Não se esquece de se inscrever no canal. E que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus.